Em Montevidéu, nessa época ele era distrito de Rio Verde, nós construímos lá. Quando eu digo nós, eu estou impondo o Irão, não estou falando não. O Irão Jaime do Nascimento, porque o Irão Jaime do Nascimento faleceu, mas é o Irão Jaime do Nascimento. Eu era secretário de obra na época, né? Então, em Montevidéu, nós construímos lá um posto de saúde, a construção da subprefeitura. Essa construção a construção da subprefeitura e a construção do posto de saúde, ela ficou tão bem feita, eu quero voltar nele para dizer o seguinte, que quando ele emancipou, ele foi transformado em prefeitura. A prefeitura se instalou no posto de saúde que nós construímos na época por vários anos, certo? Então lá nós construímos um posto de saúde que nem Rio Verde quase tinha daquele jeito na época, né? Então foi construído lá o posto de saúde, a construção da subprefeitura e uma praça em torno da igreja católica lá, que é a praça que existe hoje lá, e a construção de um campo de futebol, na época que ele era. E na Lagoa do Bolzinho, que até hoje ainda é distrito, foi construído quase que as mesmas obras. Na época do Irão foi construído a construção de um posto de saúde, subprefeitura, uma praça também em torno da igreja, porque o Irão era católico, ele não podia ver uma igreja, que ele queria uma praça em volta, sabe? Então construí lá o posto de saúde, a prefeitura, a construção da praça e a construção de um campo de futebol gramado, né? E construímos também um colégio lá na Lagoa do Bolzinho. Santo Antônio da Barra, na época, era distrito de Rio Verde, né? Naquela época também não tinha nada, o pessoal lá estava jogado e o interessante é que já tinha passado vários e vários prefeitos de outros partidos, mas ninguém tinha feito nada até que a gente fosse lá, porque senão não tinha ação de obra que a gente tinha que fazer lá. Então o que acontece? A construção lá no Santo Antônio da Barra foi feito o posto de saúde, que não tinha, o pessoal lá até para tomar uma vacina tinha que vir aqui, o posto de saúde, a subprefeitura, construiu a praça em torno da igreja católica pelo mesmo jeito e foi construído também um campo de futebol, gramado, até teve uma inauguração lá, uma festa grande demais. Na época, o representante de lá era o Sr. Joaquim Sevano, que era o vereador e foi vereador por vários e vários mandatos lá, e subprefeito, tudo ao mesmo tempo. Rapaz, hoje em dia é até difícil falar, a gente pecar de esquecer alguém, sabe? Porque o PMDB hoje tem grandes companheiros, tem administradores aí que se chegar a pegar a prefeitura igual a gente acredita que pega dessa vez, né? Nós temos aí o Zé Henrique, que você não tem como duvidar da capacidade do homem daquilo. Nós temos o doutor Paulo do Vale, que também é incomparável, né? A gente tem aqui o Wagner, que o ex-deputado, que foi deputado aqui. Tem o menino dele também, né? O Paulo Henrique, que também representa bem o partido. Quem não tem passado não tem história, né? Não tem. Então nós temos aqui nomes, rapaz, que eu não sei, talvez muito pouca gente lembra desses nomes. Nós temos aqui os prefeitos aqui, por exemplo, que quase todo o PMDB da velha geração, igual eles falam, nós aqui, os dinossauros, né? Eles acham que os dinossauros sabem, é o seguinte, nós temos aqui, ó, Astolfo Leão Borges, certo? Todo mundo do antigo PMDB lembra desse homem. Nós temos aqui o Lauro Martins, também, que fez quase que a metade de Rio Verde na época, né? Porque o Rio Verde era administrado pelo PMDB, mas o estado era arena, então era difícil demais, e naquela época era uma política de perseguição, uma política totalmente diferente, né? Se tivesse o governo de um partido, o prefeito não fazia nada, ele escondia até o dinheiro dele, né? Então nós temos aqui Lauro Martins, nós temos, inclusive eu tenho até as obras deles, mas eu não vou falar só o nome e deixar para não experimentar tudo. Nós temos o Dr. Paulo Campos também, que é um nome que é inesquecível entre os PMDBistas aqui, né? E nós temos o Dr. Paulo Campos, repetiu por 3 mandatos, né? E o Astolfo Leão também voltou a ser presidente. E tem esses nomes, igual o finado Nísio de Guzmão, né?
o Sonizo também era um PMDBista daqueles, né? Que é o sogro do Dr. Jones Emerick, né? O Dr. Jones Emerick também é um apaixonado pelo partido, né? Que está junto com a gente. E outros mais. Eu tinha até medo de falar e pular alguém, ser injusto com alguém. A nova geração, a geração e a nova geração pode esperar muito do PMDB. Porque o PMDB, quando teve no poder, ele fez. Ele fez e fez muita coisa. Porque as obras que o PMDB fez no passado, o pessoal do presente não está dando conta de manter elas. Não está dando conta nem de deixar essas obras em condições de ser visitadas. Você vai nas praças hoje, está tudo destruído, não tem nada zelado. Você vai, por exemplo, a faculdade, que hoje é a nossa universidade. Se o PMDB não compra terreno, não inicia a obra, não tinha faculdade em Rio Verde. Podia até ter, mas não com a dimensão que tem hoje, né? Então, quando o PMDB esteve no poder, ele fez, né? E o pessoal, essa nova geração de hoje, geralmente não vê nada feito pelos políticos. Só promessa, o político limpa uma rua, solta 30 foguetes falando que fez alguma coisa. O outro faz um asfalto, que é o consumidor que vai pagar, o morador paga, ele não faz nada nem com o dinheiro da prefeitura e nem com o dinheiro do Estado, ele faz com o dinheiro do morador da rua. E ele solta foguete e fala que fez asfalto. Ele não fez asfalto, ele administrou o dinheiro. Ele administrou o dinheiro do contribuinte e é uma obrigação dele, porque senão não justifica o salário que ele está ganhando para ficar lá. Agora, obra de vulto, esse pessoal aí, por exemplo, eu não gosto de falar de quem já morreu, mas o Paulo Roberto ficou quantos anos lá? Ele não tem uma obra na prefeitura, ele não tem uma obra na prefeitura para falar, o Paulo Roberto fez isso. Não tem. Qual é a obra de vulto? O Juracy, qual é a obra de vulto que o Juracy tem que ele fez? Você está entendendo? Quer dizer, eu falo no prefeito, não estou falando no homem Juracy. Mas qual a obra de vulto? Não tem nada, ele não deixou nada. Agora pergunta o PMDB o que é que ele deixou. Você olha na prefeitura, o PMDB que deixou. Você vê lá no Dona Gersina, né? Foi o PMDB que fez, a obra está aí para todo mundo ver. Você vai ali no Cristo Redentor de frente à rodoviária, foi o PMDB que fez. Quer dizer, o PMDB, quando ele sai do poder, ele deixou alguma coisa marcada. Está marcado que o PMDB teve por aqui. Os outros passaram por aí, não deram conta nem de zelar do que o PMDB fez. Até as praças estão acabando, você chega lá, o Cristo não está bem zelado, nem iluminar ele fim de ano direito aí, dia de Natal, dia de ano eles não iluminam, quer dizer, se fosse para fazer então, vocês não compram a lâmpada para fazer então, não tinha nem sentido. Aí eu tô com 72 anos. PMDB para mim é tudo, né? Eu cresci no PMDB. Se eu tive uma certa projeção aqui em Rio Verde na minha vida, foi porque participei do PMDB, fui secretário pelo PMDB, criei muito conhecimento pelo PMDB. E se eu vencesse mais 72, era mais 72 anos no PMDB. Eu não tinha. Para mim, o PMDB é um partido que se realiza o que ele promete. Você não vê um candidato do PMDB, pelo menos os que eu conheço aqui da região, prometer uma coisa e não fazer. Tanto que as obras estão aí para todo mundo conferir que o que foi. E tem outra coisa que eu vou te dizer. O PMDB, através do Irão Jaime do Nascimento, nem prometeu esse tanto de obra que fez. Por quê? Ele não tinha nem chance. Nem espaço na televisão não tinha para prometer. Ele fez as obras que nem prometeu. Tem 90% dessas obras nunca prometeu. Porque ninguém nem acreditava que a gente ia para o poder. Então, se o PMDB promete, o PMDB faz.